Luciano Mendes e junto com o professor Tarcísio Mauro e os alunos e alunas da graduação, do mestrado e do doutorado aqui da Faculdade de Educação e outros colegas do Cefet, participo da coordenação e da organização do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E é com um enorme prazer e satisfação que nós recebemos hoje aqui como conferencista o professor Carlos Roberto Jamil Cury, um sujeito, como diz a Cida, que está aqui na frente, muito gente boa, a quem carinhosamente nós chamamos de Cury. O professor Cury, e eu poderia dizer aquela frase assim e que no caso dele não é nem um pouco mentirosa, de que ele dispensa a apresentação, né? E de fato dispensa. Mas, por outro lado, não dá para também esquecer que na trajetória de pesquisador e de professor, de cidadão do Cury, ele tem uma inserção fundamental no campo da educação brasileira. É um professor que ocupou os mais diversos cargos, entre eles, desde professor dessa faculdade, atualmente é professor do programa de pós-graduação da PUC, coordenador do programa, pesquisador, foi presidente da CAPES, dentre muitas outras qualificações. Mas é, sobretudo, um intelectual que, a partir do final dos anos 70, contribuiu com a renovação dos estudos em educação, em história da educação, e a dissertação dele sobre o movimento da Escola Nova no Brasil é, sem dúvida, um marco fundamental de discussão daquele movimento. A tese de doutorado, que muitos de nós utilizamos largamente em nossos trabalhos, é também um refinamento teórico, metodológico, exemplar no âmbito da educação brasileira. Então, é com muito prazer e alegria que nós temos ele aqui hoje falando de uma das suas múltiplas faces de pesquisador, por assim dizer, que é aquele que se ocupa da constituição da educação republicana no Brasil. Então, nesse momento em que a República assiste, estarrecido os episódios do Roriz e Renan e Roriz, é fundamental repor a discussão, o republicanismo. Então, é com muito prazer que a gente recebe o Cury aqui, sabedores que somos já do brilhantismo das suas conferências, como foi sempre brilhante professor e pesquisador, e continua sendo. Então, eu passo para o Cury e agradecendo imensamente a ele pela disponibilidade de estar aqui com a gente essa noite. Boa noite. É com muita satisfação, com muito prazer, que eu aceitei o convite formulado pelo meu colega, o professor Luciano Faria, de estar com vocês, educadoras, educadores, nessa noite, para falar sobre um tema que, ao mesmo tempo que se remete a 100 e poucos anos atrás no Brasil, ele tem uma atualidade absolutamente formidável para os dias que nós estamos vivendo, né? Que é sobre os projetos republicanos, né? Pouco antes da proclamação da República, né? E a questão nacional, questão da educação nacional, né? E que tem a ver, certamente, com os dias de hoje, e farei o possível para estabelecer pontes entre esta temática teórica do republicanismo, a temática histórica da proclamação da República e
à atualidade. Não é? Bem, a primeira coisa possível de ser tratada numa aula como essa, não é a noção de república. A república, ela é a conjugação de duas palavras latinas. Res, que significa coisa, né? Res. Daí vem um monte de palavras em português, como realidade, realismo, real, a moeda que nós nos utilizamos todos os dias, real, vem desta palavrinha latina R-E-S, res. Tá? Pública. Pública, evidentemente, a tradução é a mesma, não é? E veremos melhor um pouco o que significou esse termo ao longo de um certo período na nossa vida ocidental. Mas uma boa forma de se ver a res pública é vê-la por contraste. O que se opõe à res pública? Ela se opõe à res privata, em latim, res privata. A tradução é direta. Ela se opõe à coisa privada. E o que é a coisa privada? Sobretudo no mundo ocidental. Ela é, em primeiro lugar, o indivíduo. O indivíduo na sua privacidade, na sua subjetividade. É o indivíduo na sua singularidade. Eu, como indivíduo, como pessoa, não sou uma pessoa pública. Eu sou eu. Essa privacidade do meu eu. O segundo movimento que se opõe à res pública enquanto res privata é a família. A família, né, é o lar, né, é o home. E até nossa Constituição, no âmbito das liberdades civis, diz que a casa é um asilo inviolável. É um asilo inviolável, assim está na nossa Constituição. Colocando como algo privado. Né? E qualquer um de nós só permite que o outro entre em nossa casa se nós abrirmos a porta. Da mesma forma, como do ponto de vista meu, individual, eu só abro a porta do meu coração para quem eu ame. Eu não vou abrindo para qualquer um, porque essa é uma dimensão privada. Né? Então, a família é uma outra dimensão da res privada, embora coletiva. Curiosamente, a família ela é ao mesmo tempo privada e coletiva, mas ela não é pública. Pública no sentido de estar aberta a cada momento a qualquer coisa. Então, vocês já podem estabelecer por contraste. Né? E a terceira oposição advém da oposição ao mercado. O mercado é privado. Tanto que a base privada do mercado é a propriedade privada. Assim se diz na economia, assim se diz nas ciências humanas, de modo geral. É o mercado. Então, eu digo, no mercado, eu estabeleço contrato. Eu estabeleço um contrato com o Luciano. Eu vou vender para ele este copo d'água por R$2 e pronto. Ele aceitou comprar este copo d'água por R$2. É um contrato que nós estabelecemos entre nós e é baseado na minha liberdade privada de fazer um contrato com você, pelo qual eu pago tanto ou você compra tanto e tal. Não é?
Então, esse é o primeiro movimento pelo qual nós podemos ter uma visada do que é o público. Não é o indivíduo que tem que ser preservado na sua singularidade, não é a família que tem que ser preservada na sua inviolabilidade, né? E também não é o mercado, propriamente dito, que é o lugar do contrato. O contrato se estabelece entre dois contratantes, simplesmente. Pois bem, então, ao se colocar que a res pública não é a res privata, que se apresenta sob a forma de indivíduo, sob a forma de família e sob a forma de mercado, o que é a res pública? A primeira indicação que nós temos, sobretudo no mundo ocidental, do que vem a ser a res pública, está na dimensão clássica da Grécia de polis. Polis, de onde vem a palavra política. Né? E polis, traduzido para o latim, é civitas. E traduzido para o português, é cidade. Portanto, no âmbito da concepção grega mais elaborada, mais avançada, a polis se identificava com o lugar metaforicamente, mas também espacialmente identificado com uma praça, que os gregos chamavam de ágora. O que se diz de determinadas pessoas têm medo de multidão, que tem agorafobia. A agorafobia é exatamente o medo de multidão, embora seja a palavra menos adequada para se dizer agorafobia, multidão, porque a multidão é exatamente uma vertente degenerada dos frequentadores da polis. Quem é que frequenta a polis? Quem é que entra na polis? Segundo os gregos, são as pessoas livres e são as pessoas iguais. São os livres e os iguais. Eu estou retirando daqui a dimensão histórica, contextual da época da Grécia e ficando apenas com os seus elementos substantivos, que podem nos dar um referencial menos histórico e mais metodológico do significado de público. Portanto, é a entrada numa praça em que os livres e os iguais partilham ideias, partilham posições que têm a ver com os destinos daquela comunidade. Eu, como livre, eu, como igual ao outro, eu partilho de algo comum que eu preciso, em algum momento, decidir que rumo dar a este comum, se para lá ou para cá. Mas eu não entro como um singular, como um indivíduo, eu não entro como um membro de família, eu não entro como um membro do mercado, eu entro como um livre. E por ser livre o outro, ele é igual a mim. Então, esta dimensão do Aristóteles, que a cidade tem coisas em comum, coisas para todos, independentemente da singularidade de cada qual, esse é o primeiro esboço da noção de público. Tanto que público, em português, vem do latim, vem de uma palavra que todos nós falamos à beça, populus, povo. Né? E a palavra populus, ela foi se modificando etimologicamente e deu público. Tá? Populus, em português, tanto dá povo quanto dá público. É a mesma raiz latina.
populus. E populus, agora já em Roma, se opunha à noção de multitudo, multidão, que é uma reunião amorfa, que é uma reunião dispersiva, né? Que a gente pode dizer reúne, mas não une, enquanto que a noção de povo reúne e une, né? Enquanto que a noção de multidão é uma noção do amorfo, que poderia se aproximar ao que hoje nós diríamos, assim, de uma forma até pejorativa, massa. Né? É uma massa. Se eu grito fogo, todo mundo sai correndo para todo lado, né? Não tem nenhuma identidade de busca de destinos comuns, partilhados, compartilhados, discutidos. Outra dimensão que provém desta raiz, desta vertente greco-romana, é que o lugar da praça é o lugar da não violência. Meu objetivo na praça não é vencer o outro, mas é argumentar com ele, é convencê-lo, mediante argumentos lógicos e racionais, de que o meu ponto de vista tem uma abrangência maior do que o seu ponto de vista. E isto se faz numa lógica de respeito, isto se faz numa lógica de considerar o ponto de vista do outro, mas, ao mesmo tempo, se faz numa dimensão de medir, né, os pontos de vista explicativos, argumentativos, e, por isso, a praça é o lugar da retórica, é o lugar da palavra, é o lugar onde eu tento convencer o outro e não vencê-lo. Não é vencê-lo pelo cansaço, não é vencê-lo pela arma, pela violência, mas é vencê-lo pelo logos. Por isso que a praça, na vertente greco-romana, é o lugar do dialogos, é o lugar do diálogo, onde eu simplesmente não é também uma visão amorfa, uma visão passiva. Eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista, vamos discutir, vamos argumentar. E aquele que explicar mais e melhor, convença o outro. Pois bem, então, vejam vocês que por aí, não é, a noção de público é, sobretudo nessa dimensão, o lugar daquilo que pode ser partilhado em comum, aquilo que pode ser discutido, partilhado em comum. Essa visão greco-romana, ela vai encontrar, sobretudo na modernidade, ela vai encontrar um novo elemento que será trazido pelos filósofos da modernidade. Um deles, dos mais radicais, chamado Thomas Hobbes, ele dirá claramente: fora do Estado só existe a guerra. Ou seja, um novo elemento começará a compor a noção de público, que é a presença do Estado. E isto se dá na modernidade. E Hobbes tinha um horizonte da sociedade capitalista nascente ali na Inglaterra e no continente, e ele vê não só as guerras religiosas, mas ele começa a ver o nascimento, vamos dizer assim, embrionário, mas já bastante competitivo e até selvagem do mercado, e ele diz claramente: fora do Estado é a guerra. E por isso é preciso encontrar uma saída para não permitir que as forças do mercado e as forças do indivíduo possessivo tomem conta das relações sociais, porque elas se transformarão
em relações violentas. De modo que quem se lhe segue na ordem da reflexão e do pensamento, John Locke vai dizer, bem, mas acima do Estado está a lei. Acima do Estado está algo que deve ser discutido, resolvido, mas que tem que estar acima dos homens. Recupera-se uma frase fantástica de Aristóteles, que diz, acima do governo dos homens está o governo das leis. Então, essa tríplice dimensão do público, você precisa ter, agora sim, cidadãos livres e iguais, liberdade e igualdade, cujas relações partilháveis sejam dirigidas por uma obediência a um ordenamento no qual eu me reconheço. Não é um ordenamento no qual eu não me reconheço. E por que eu me reconheço? Porque eu ajudei a produzir este ordenamento, mesmo que seja para obedecê-lo, ou até para obedecê-lo. E alguém tem que ser o guardião desse elemento constitutivo que teceu relações que, estando fora delas, é a guerra, é o Estado. Assim, a modernidade vai colocar o Estado como um guardião daquilo que é comum e partilhável por todos, e que deveria ser a formulação de um ordenamento legal que pusesse as relações sociais numa linha de diálogo e não numa linha de violência, que é trazida pelas forças do mercado, que é trazido pela força do indivíduo deixado a si. Pois bem, isto faz com que, nesta ordem de raciocínio cidadão, lei e Estado, o Estado não pode ser detentor, e quem ocupa o Estado não pode ser detentor de segredos. Quem possui segredo é o tirano, é o déspota, porque quanto mais ele se tornar privado, mais ele tenta, pelo privatismo, controlar os outros, porque ele detém o segredo. E na medida que eu detenho o segredo, eu tenho a posse do outro. E a res pública, nas coisas públicas, é o contrário. É o lugar do exposto. É o lugar do ver e ser visto. Coisa que eu não quero dentro de casa. É o lugar do olhar e ser olhado. Coisa que eu permito na minha família. Mas eu fecho a janela para fora. E coisa que pode se processar no âmbito dos contratantes. O contrato que eu celebro com o outro para vender um par de calçados. Ninguém tem nada a ver com isso. Se eu compro um calçado redondo ou bico fino, bico chato, bico redondo, ninguém tem nada a ver com isso. Não é do meu acerto com o vendedor. Eu posso ter segredos a esse respeito. Mas em relação às coisas comuns, não pode haver segredo, porque o segredo é a arma do tirano e do déspota. E na medida em que o déspota e o tirano se baseiam no segredo,
nada melhor para eles do que a ignorância do outro. O outro tornado ignorante, posto ignorante, não cobra o ver e o ser visto, porque não domina o conhecimento que é privativo do tirano ou do déspota. É nesse momento que se começa a surgir no horizonte a ideia de uma instituição que combata a ignorância, porque combater a ignorância, disseminando o conhecimento, é uma forma de você combater a tirania e o despotismo. Por quê? Porque o conhecimento não mais será processado por um, não mais será processado por poucos, por uma oligarquia, e nem por um ditador, mas será processado por muitos, pelo populus. E não será processado de uma forma qualquer, de modo a satisfazer perifericamente a multitudo, mas de satisfazer ao populus. Assim que existe uma correlação, no início da modernidade, nos termos do que vem a ser república, entre segredo, ignorância e servidão. É uma correlação direta entre os três. Da mesma forma, a correlação direta entre exposição, conhecimento e liberdade. Então, aqui nós temos uma matriz republicana da luta pela escola pública. É justamente nesta oposição em que o que se opõe à república mais profundamente é a servidão, cuja base não é só a materialidade da miséria, da pobreza ou da exploração, mas é também a materialidade da ignorância, pela qual você fica refém daquele um ou daqueles poucos que detêm o segredo. Por isso mesmo, a República, ela será considerada como aquela forma de governar uma comunidade cujo poder é ex parte populi, ou seja, da parte do povo, e não ex parte principis, ou seja, da parte do príncipe. Se vocês pegarem a Constituição Brasileira Imperial de 1824, vocês verão no preâmbulo desta Constituição exatamente o que eu quis dizer, não sou eu apenas estou repetindo, o que é ex parte principis, ex parte populi. Ex parte principis, Pedro, pela graça de Deus e aclamação dos povos, imperador do Brasil. Peguem o preâmbulo da Constituição Republicana de 1891. Nós, representantes do povo, proclamamos a seguinte Constituição. Essa é a diferença radical. Pois bem, posta esta primeira formulação do que possa vir a ser o republicanismo, fica a pergunta, a dupla pergunta. A República de 1889 e a República atual, coisa que eu não me debruçarei, porque o objeto hoje é exatamente esse momento da proclamação da República. Agora eu passo ao segundo movimento da minha exposição. Antes
da proclamação da República, já havia no Brasil várias, múltiplas tendências republicanistas. Minas Gerais era um dos focos mais significativos desta fermentação republicana. Em primeiro lugar, a Constituição de 1824 dava ao imperador o chamado poder moderador, ou seja, ele era alguém que poderia articular e se sobrepor ao poder legislativo, ao poder judiciário e a ele próprio como poder executivo, na medida que ele detinha o poder moderador como soberano. Então, há um conflito no Império do Brasil que não é só o conflito entre a liberdade e a excrescência da escravatura. Havia também um conflito de poder entre a figura do soberano enquanto portador do poder moderador e a vida que se processava através do poder legislativo e do poder judiciário. Então, o fermento republicano, ele se dava nesta oposição ao poder moderador do imperador. E também ao princípio dinástico da família imperial, na medida em que, por dinastia, o poder moderador continuaria através da descendência do imperador. Ou seja, a população não seria chamada a dizer nada sobre aquele herdeiro do trono e que assambarcaria por sangue o trono do Brasil imperial. E também a oposição à vitaliceidade do Senado. Então, a fermentação republicana tinha a ver com isso, essas três oposições, em que, em alguns, ficava mais ou menos ambíguo a oposição ferrenha ou não à escravatura. Porque, vamos dizer assim, a contradição excrescente da Constituição Imperial é exatamente o silêncio sobre a escravatura e a prática da escravatura. O silêncio legal sobre a escravatura, mas, ao mesmo tempo, as hediondas práticas, não só hediondas do ponto de vista do que se fazia, mas do estatuto em si. Ao mesmo tempo, essa fermentação republicana, ela tinha um horizonte político muito claro e aí bem mais consensual, que era a instauração do federalismo. Ou seja, o Brasil era um império, por natureza, à época, centralizado. As divisões regionais eram províncias. Não havia eleições para os presidentes de províncias. De maneira que o federalismo era um horizonte no qual as províncias tornadas estados tornar-se-iam autônomas com relação aos impostos, com relação a deliberações. Ou seja, pequenas repúblicas. E, ao mesmo tempo, pode-se dizer que se dava para a noção republicana também uma dimensão de unidade nacional. A república seria, e não a figura do imperador, o móvel da unidade nacional. E, ao mesmo tempo, se dizia claramente, todas as outras repúblicas, todos os outros países nascidos da colonização ibérica já são república. A única exceção é o Brasil.
e, portanto, a comunhão sul-americana tinha uma exceção, e era preciso fechar esta comunhão com mais uma república, né? Ao ponto de ter sido a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Chile os 4 primeiros países a reconhecerem diplomaticamente a proclamação da República. Mesmo os Estados Unidos e a França levaram bem mais tempo para reconhecer o Brasil como república, não é? Em alguns países só reconheceram a república depois da morte de Dom Pedro II, como é o caso de Portugal e Rússia. Bem, então, esta fermentação republicana, ela se materializou em alguns manifestos. O Manifesto Republicano, de 1870, o Manifesto do Partido Liberal, de 1870, o Manifesto do Centro Liberal, de 1869, e os projetos positivistas. Ou seja, com relação à República, nós teremos, basicamente, 2 grandes polos: o polo liberal e o polo positivista. Tá? Nós veremos, então, as distinções um pouco entre estas dimensões, né? Esses 2 polos. O polo liberal, ele dirá que o Brasil imperial ele está eivado de distinções odiosas de raça, e daí a crítica à escravatura, de posição, daí a crítica aos áulicos da monarquia, da corte, né, do poder central do império, e as distinções de religião, pelo fato do catolicismo ser, à época, a religião oficial do império. E permitir, sim, liberdade de religião no nível privado. Ou seja, as religiões protestantes, por exemplo, não podiam exibir sinais públicos que ostentassem a sua distinção religiosa. Chegando-se ao cúmulo, coisa que ao final do Império foi amainado, não haver cemitérios para quem não fosse católico. Pois bem, então, este foco liberal, do Manifesto Liberal, do Centro Liberal, do Partido Liberal, eles, por natureza do que vem a ser o liberalismo, eles criticarão a existência de privilégios. O que se opõe ao privilégio é o direito. O direito se opõe ao privilégio. Porque o privilégio é alguma coisa ligada ao sangue, à religião, a uma etnia e coisas que tais. Portanto, consequentes com isso, não só farão a crítica aos privilégios discriminatórios, como acentuarão que as possíveis desigualdades vindouras devem estar calcadas no mérito e não na existência de uma etnia, de uma religião ou de uma posição previamente dada. Esse é o primeiro ponto, que os manifestos republicanos de fundo liberal defenderão no final do Império. Do outro lado, eles serão ardorosos defensores da autonomia das províncias já prenunciadas como estados, as quais deveriam ter autonomia em relação aos seus impostos e em relação a determinadas decisões. E no âmbito da educação, nesse momento de crítica ainda, criticarão a ausência de liberdade de ensino, entendida, neste caso,
como sendo um controle, que eles chamam de arbitrário, na abertura e no controle das escolas. Depois eu volto a este ponto com mais especificidade. Esses 3 manifestos, eles ficarão muito vincados no âmbito da educação em torno de 3 grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo da federação, ou seja, o ensino, ou como se preferia falar, a instrução, terá que estar articulada a um princípio federativo e não a um princípio centralizador. Segundo, é que o ensino ele terá que ter liberdade para os liberais, eles defenderão a chamada liberdade de ensino, e os positivistas defenderão, mas aí a tônica é outra, eles defenderão o ensino livre. Não confundir liberdade de ensino própria dos liberais com o ensino livre dos positivistas. É um pouco diferente. De toda maneira, o que perpassava, como terceiro ponto, todos esses movimentos, era o que um dos manifestos chamava de derramamento de ensino primário para todo o país. Ainda que sob a forma federativa, mas teria que derramar o ensino primário, porque seria a forma de, combatendo a ignorância, não permitir que a multidão se transformasse em massa incandescente propícia para movimentos revolucionários. Vejam as datas, né? A primeira internacional já estava a todo vapor, a segunda internacional estava já se anunciando. E os intelectuais brasileiros não eram pessoas que estavam desligadas destas coisas, não. Um dos constituintes, aliás, o único que representou o Partido Socialista, ele tinha sido coetâneo na Europa de Marx e de Engels, e os conhecia pessoalmente. Pois bem, nesse sentido, então, esses manifestos republicanos, não é, eles têm, de vertente liberal, eles têm esses 3 elementos, não é? Princípio federativo, liberdade de ensino ou ensino livre, que eu vou entrar agora com os positivistas, e o derramamento do ensino primário, ou da instrução primária. Os positivistas, eles também tinham lá os seus projetos e as suas posições. E o primeiro tom forte dos positivistas era a laicidade. O Brasil não pode ter uma religião oficial. E o Estado não pode ser religioso. O curioso é que, para os positivistas, Estado religioso não significaria necessariamente só um Estado identificado com uma igreja confessional. Poderia significar também um Estado partidarizado. Os positivistas não morrem de amores pelos parlamentos. Não morrem de amores pelos partidos políticos. Para eles é sinal de atraso. Pior do que o atraso dos partidos políticos, para os positivistas, só a guerra. O curioso é que o positivismo entra no Brasil pela via militar. São ardorosos defensores da abolição da escravatura,
concebem a possibilidade de uma república que provisória e transitoriamente se chame ditadura republicana, com esse adjetivo, ditadura republicana. Os positivistas faziam uma distinção entre ditador e tirano. Tirano é isso que todos nós conhecemos, aquele que concebe e pratica o bem público a seu favor. Isso eles chamam de tirano. Isso não é o nosso caso. E o ditador é aquele que concebe a coisa pública, né, mas vendo as desigualdades, as discriminações, isso e aquilo, ele tem um poder, é uma espécie de déspota esclarecido. Ele impõe uma ordem provisória até que, pela reforma moral dos costumes, haja um outro tipo de ordenamento em que as pessoas vão introjetando a ordem e o progresso dentro de si. E cada vez menos vão precisando de partidos e quejandos que são a fonte de conflitos e disputas. Os positivistas defendem o ensino livre. O que é o ensino livre? O ensino livre é o ensino não oficial. Esta é a distinção com a liberdade de ensino. A liberdade de ensino é quando os privados podem ofertar escola, mas mediante a autorização do Estado. O ensino livre é a oferta de ensino, sem a necessidade de autorização do Estado para fins profissionais. Não é a oferta do ensino livre como eu posso oferecer no fundo da minha casa um curso de culinária ou de gastronomia, e que não vai render diploma, não vai render nada. Não, as escolas são livres. Livres no sentido de livres do dogmatismo, porque elas são geridas pelo que eles chamam de poder intelectual, pessoas que estão imbuídas da ciência, não vão ensinar bobagem, não vão fazer besteira, mas, ao mesmo tempo, não querem o controle oficial, porque o controle oficial é uma forma de partidarização da ciência. E a ciência é da humanidade, e não de um partido. Assim que eles defendem o ensino livre. E outra coisa curiosíssima dos positivistas, que ao mesmo tempo defendem esse ensino livre, eu tenho que voltar ao ensino livre. E onde começa o ensino livre? O ensino livre começa no lar. E quem é a mestra fundamental da educação infantil e dos 4 primeiros anos? É a mãe. E o melhor lugar para se fazer o ensino livre é nas famílias. Até 1996, no Brasil, era permitida a educação no lar, por um acerto entre os positivistas e os católicos. Isto caiu com a Lei 93/94/96. Pois bem, um aspecto curiosíssimo do projeto positivista é dizer o seguinte: o acesso à leitura escrita formal não significa que o sujeito é analfabeto. Você pode ter outras formas de cultura que você obtém por uma convivência social, pela qual você se torna uma pessoa letrada,
sem ser necessariamente alfabetizada. Portanto, a defesa do voto do analfabeto, que não passou. Mas este era um projeto. Quando é que cai isso? Em 1988, com a Constituição de 1988. É aí que cai essa discriminação que associa o voto com a instrução. E eu vou depois dizer qual é a razão disso. Bom, postas as posições, não é? Seria importante ainda explicitar um pouco melhor para vocês, rapidamente, algo que eu já fiz, mas com relação aos projetos, o significado de algumas dessas coisas, né? Os projetos republicano-liberais, eles têm que defender a liberdade de ensino, evidentemente. Mas eles defendem o monopólio oficial do Estado com relação a duas coisas: autorização de funcionamento e validade dos diplomas. O Estado brasileiro, exceto entre 1911 e 1915, jamais abriu mão desses dois dispositivos. Ele detém o monopólio da autorização e da certificação, mas nunca deteve o monopólio da oferta. É por isso que os republicanistas liberais defenderão a liberdade do ensino. E defenderão, como consequência a isso, a inspeção das escolas públicas ou privadas. Mas não aceitam a moda positivista, nos termos em que os positivistas colocam a noção de ensino livre, que vai ser tentada no Rio Grande do Sul, que durante a Velha República, de certo modo, driblando a Constituição Federal, ofertou, ou melhor, consagrou o ensino livre. E isso deu uma briga danada, porque médicos formados como médicos durante o Império, onde tinha vigência o monopólio da autorização e da validação dos diplomas, se confrontaram com o que os gaúchos lá chamavam dos práticos, que passaram a exercer medicina, passaram a exercer odontologia, passaram a exercer um monte de coisa, em nome do ensino livre. Porque o diferenciador estava no monopólio que o Estado imperial e mesmo republicano consagravam na dimensão da autorização e, sobretudo, da validação dos diplomas. Mas havia também um tal de juramento, pelos quais os professores, quando tomavam posse, eles tinham que jurar, né, a obediência ao imperador. Os professores católicos tinham que jurar a obediência aos ditames da Igreja Católica, e os acatólicos, como eram chamados, os acatólicos, os outros, tinham que fazer um juramento de acordo com sua confissão religiosa. Portanto, ateu estava fora. Nos termos positivistas, o ensino jamais poderia ser obrigatório. Jamais poderia ser obrigatório. Para eles, a obrigatoriedade do ensino era uma agressividade contra a família. Num dos últimos números da revista Educação e Sociedade, eu escrevi um artigo sobre isso, porque quando eu estava no Conselho Nacional, eu recebi, aliás, fui sorteado num processo pelo qual um alto figurão da República
queria o homeschooling para seus filhos. Portanto, educação no lar. Então, eu faço um trabalho sobre isso, mostrando como até 1996 era possível. A partir de 96, o ensino obrigatório no Brasil não tem escolha. Criança de 6 a 14 anos não tem escolha. Ou é escola ou é escola. Não tem lar. E essa era a grande defesa dos positivistas, que diziam o seguinte: nessa época intermediária e provisória pela qual nós estamos passando no início da República, até se justifica a oferta de instrução pública primária, gratuita e livre, mas jamais obrigatória. E mais, tem que ser instrução. Educação é para a família. O que é instrução? É você ensinar o menino a ler, contar, escrever e saber manipular aritmética e vai por aí. Só. Nada de passar valores específicos. Quem tem que fazer educação é a família. A escola é lugar de instrução e olhe lá. E do secundário para diante é ensino livre. Por isso os positivistas foram radicalmente contrários à criação de universidades no Brasil. Eles são um dos responsáveis pelo fato do Brasil não ter criado universidades durante um bom tempo. Porque eles diziam a universidade, do jeito que está sendo planejada, é lugar de partidarização. E aí não se desenvolve a verdadeira ciência. Mas eles são defensores do desenvolvimento científico. Não é à toa que é sob a égide dos militares que vai ser constituído o Conselho Nacional de Pesquisa no Brasil, o CNPq. Muito bem. Também com relação à laicidade, eu acho que eu já comentei com vocês. Passando ao penúltimo ponto da minha fala, como é que isto se realizou no ordenamento jurídico da época? Houve uma razoável inserção destes princípios. O primeiro deles, e talvez o mais significativo, é o federalismo, que já era descentralizado desde 1834, com o ato adicional. Então, quando nós, acadêmicos, defendemos um sistema nacional de educação, nós temos contra nós toda uma tradição republicana federalista. Por quê? Porque os Estados membros da União sempre defenderam que a educação não pode ficar centralizada na União. Então, hoje nós temos um Brasil federativo do ponto de vista educacional. A responsabilidade do ensino médio é dos estados, a responsabilidade da instrução primária é dos municípios, a responsabilidade do ensino superior é da União. Isto tem uma raiz no ato adicional de 1834 e se converte em princípio republicano em 1891. Então, quando a gente chega, seja na academia nossa, mas, sobretudo, quando a gente vai ao exterior falar do Brasil e a gente diz, olha, a educação no Brasil é federativa, aqueles países europeus centralizados, eles abrem um olho desse tamanho, eles não entendem. Eles não entendem, por exemplo, a USP. Como que a USP pode ser do Estado de São Paulo? Como que a Unimontes pode ser de Minas Gerais? Não é do governo do Brasil?
por outro lado, quando a gente diz que o ensino primário está sob responsabilidade dos municípios, mas que avacalhação! 5.600 municípios? Que brincadeira é essa? Então, é muito difícil, por exemplo, para quem tem uma tradição centralizada e unitária, como o Chile, como o Uruguai, ou como a França, entender o que é que se passa aqui em matéria de distribuição de competências. Isso está no projeto republicano de 1891. No projeto, não, já na inserção do ordenamento jurídico. Então, aqui são dois temas que vão se dar ao longo da República: centralização e descentralização, oficialização e desoficialização. As temáticas positivistas da desoficialização acontecerão somente num período de 4 anos, muito pouco estudado, que é da chamada Reforma Rivadavia, que vai ocorrer entre 1911 e 1915, que houve uma desoficialização. Bom, os críticos de Rivadavia dizem que a bagunça foi de tal ordem, o desenvolvimento das escolas elétricas, como eles chamavam na época, foi de tal ordem que o Carlos Maximiliano, então, repõe a oficialização em 1915. Mas foi um dos gols, digamos assim, do positivismo, foi a Reforma Rivadavia. O outro ponto que teve inserção bastante grande foi, e aí se deve muito aos positivistas, foi a laicidade. Foi a única Constituição que proibiu o ensino religioso nas escolas públicas. Escolas privadas, não, evidentemente, porque esteve vigendo o princípio da liberdade de ensino. Se você quiser oferecer a diferença, você ofereça. Mas não é algo do público. É algo de uma diferença que toca o mercado, é algo de uma diferença que toca o indivíduo, é uma diferença que toca a família. Então, esse foi um ponto importante que os positivistas conseguiram colocar. Outro ponto importante, e aqui às vezes é até motivo de gozação, desculpem o termo, por não levar em consideração o que era cronicamente a época. E dá-se algum tipo de risadinha a esse respeito, e eu dei muito a isso, que foi a criação da Secretaria de Estado da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Tá bom? O que era a internet da área, da época? Eram os telégrafos. O que era a possibilidade de fazer uma nova ligação entre os brasileiros, além do telégrafo? Eram os correios. E o que era a possibilidade de se traduzir esta religação, esta religião civil, do ponto de vista de transmissão de valores, instrução pública? Então, é realmente uma concepção extremamente avançada para aquele país, recompô-lo, religá-lo numa base civil, mas com alicerces na ciência. Aqui em Belo Horizonte tem um museu recém-inaugurado, fantástico, vocês devem ir. Chama-se o Museu das Comunicações. Funciona lá em cima, na Telemar Oi, e deu para se entender o trabalho do Marechal Rondon. Eu não sou positivista, nem sou militar, mas o trabalho do Marechal Rondon, mediante a disseminação do telégrafo.
dá para se entender o que foi isso para aquele país, disseminação do telégrafo. Tá? A República foi proclamada em 15 de novembro. Manaus só conheceu a proclamação da República dia 26 de novembro, porque o telégrafo só chegava em Belém. De Belém para Manaus teve que ir de barco. Então, é uma concepção avançadíssima. Durou 1 ano e pouco esse ministério, não durou mais nada do que isso. Né? Bom, outro ponto, mas ficou a ideia. Tanto que 13 dias após a Revolução de 30, dia 16 de novembro de 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Esta reminiscência de um Ministério da Instrução Pública ficou marcada. É preciso recuperar um polo, porque essa descentralização tão grande, ela corre o risco de chegar a uma dispersão de atribuições e de competências. Bom, outro ponto importante, mais 2 pontos, não é, que ficaram desses projetos, é que não se abandonou a ideia de ensino oficial. Aquele que autoriza e aquele que valida. E o ensino oficial tem como sujeito o Estado. Finalmente, do projeto republicano, mas também com raízes no Império, ficou um centro propulsor de reformas educacionais que mandava professores para fora e trazia professores de fora para dentro, dava bolsas para estudantes irem para fora e trazia pessoas para dentro, que foi o Pedagógium, que era, de fato, uma espécie de embrião do que veio a ser a CAPES. Bem, concluindo esse ponto, houve um tópico em que a questão da instrução pública ficou realmente prejudicada, explicitamente. A Constituição Imperial, o ato adicional e as leis subsequentes do Império sempre garantiram explicitamente a gratuidade da instrução primária. E a Constituição Republicana de 1891 é omissa a este respeito. Ela retira a gratuidade da Constituição e deixa a gratuidade e a obrigatoriedade por conta das constituições estaduais. Isso, nós que ainda usamos o slogan, né, educação pública e gratuita, obrigatória e leiga, tá? Vejam vocês o que significa em nível nacional você retirar, no momento que você abole a escravatura, no momento em que você coloca no âmbito das relações econômicas o princípio de mercado, que é isto que o início da República faz, você retira, em nível nacional, você retira o princípio da gratuidade. Não o proíbe, muito pelo contrário, mas o deixa a critério da descentralização federativa no âmbito das constituições estaduais. Algumas poucas, como São Paulo, Minas, Santa Catarina e Goiás, associarão gratuidade e obrigatoriedade. Outras constituições só vão garantir gratuidade. E algumas constituições simplesmente ignoram. Isto não é pouco para um país saído da escravatura, num país que começa a conhecer o fenômeno da migração e de um país que tem muitos caboclos. Não é pouco você retirar isso, ou não colocar como um grande princípio. E nem se fale da obrigatoriedade.
que não comparece mesmo. E foi torpedeada sempre que se houve propostas nesse sentido pelos positivistas. De modo que nós estamos no âmbito de um Estado liberal clássico, face a uma situação extremamente desigual. O que leva a que esses projetos, né, ainda que respeitados os seus horizontes, eles conduziram a uma ilusão liberal. Na medida em que a outra face do liberalismo, que é o princípio da igualdade de oportunidades, não se deu. Nem fale de igualdade de condições, que isso é uma coisa mais chegada aos socialistas. Mas a igualdade de oportunidades não se deu. E isso tornou, então, os projetos republicanos, como diz um pesquisador, a ilusão liberal. Não que não houvesse havido esforços, mas a noção de comum, a noção de todos, a noção de partilhável, a noção de entrar livres e iguais na praça, isso até hoje nós estamos esperando por isso. E ainda mais que esta ilusão liberal se associou ao que eu chamo de um federalismo centrífugo, ou seja, um federalismo que foge de um centro articulador. Na verdade, esse centro articulador ficou apenas para as pouquíssimas escolas de ensino superior que estavam sob a responsabilidade, sim, da União. Mesmo assim, terá valido a pena. Terá valido a pena porque houve uma mudança no modelo político. A continuidade do império e da monarquia certamente teria obstado, né, à conquista, por exemplo, dos direitos políticos. O império caiu porque não respeitou também a mais profunda das liberdades, e a liberdade civil, que era a propriedade do próprio corpo, a que os negros não tinham direito. E valeu também porque pôs em pauta, e de alguma forma trouxe o princípio da igualdade, não mais através das oportunidades, não mais através do modelo político, que seria desejável, nem por meio dos direitos sociais pelos quais os positivistas brigaram. Os positivistas brigaram, achavam que todo operário tinha que ter uma casa com no mínimo 7 cômodos, e que deveriam ganhar suficiente dos seus patrícios, eles não chamavam de patrões, chamavam de patrícios, dos seus patrícios, um salário capaz de preencher a existência social, reproduzir a mulher como a grande educadora do lar numa casa que tivesse 7 cômodos. Né? A ideia dos direitos sociais no Brasil nasce dos positivistas, ao defenderem que a propriedade tem uma função social. É deles isso aí. Cruzando com um papa chamado Leão XIII. É uma dupla associação interessantíssima dos positivistas com a história da família e a mulher, e a educação inicial, e a história dos alguns direitos sociais. Bom, mas isso fica para uma outra vez. E por onde é que isso se deu, esta igualdade? Se deu pelo princípio da laicidade. Talvez tenha sido o único lugar onde a igualdade, né, foi posta no seu devido lugar, foi na defesa de uma laicidade. O Estado não pode ter uma confissão, nem privilegiar uma confissão. A confissão é algo que pertence à vida privada, e são os fiéis que devem cuidar desta matéria.
E, nesse sentido, há uma separação nítida entre o fidelis e o homo. E é do homo que você tem que extrair as virtualidades capazes de se transformar em outros projetos republicanos, que serão certamente aqueles ligados aos direitos sociais, aos direitos políticos e à preservação dos direitos civis. Pois bem, com relação, então, a essa primeira questão, eu espero que aquela terceira parte da minha fala, associação com o hoje, eu haja pelo menos dado algumas pistas, se corretas ficam para vocês, pesquisadores, investigadores, estudiosos, levarem adiante. Eu creio que os projetos republicanos, de toda forma, eles guardaram um horizonte que, de certo modo, ele foi sempre uma referência. E essa referência, ela tem sido possível de ser traduzida, de uma forma sempre renovada, de uma forma sempre atualizada, que é aquela que, ao combater os segredos de Estado, os combate à luz de uma perversa manutenção da ignorância, uma das fontes de formas de servidão, em favor de um Estado republicano e, portanto, aberto à publicidade, aberto à fiscalização e ao controle da sociedade civil, que só terá possibilidade de fazê-lo se conhecimentos básicos e depois conhecimentos mais sofisticados forem abertos a todos. É nesta dimensão que talvez nós tenhamos que, voltando-nos aos projetos republicanos, recuperar esta noção de que aquilo que mais se opõe à república é a tirania, é a servidão. Muito obrigado. Queria, enfim, acho que em nome de todos nós agradecer o Cury a brilhante conferência, brilhante aula. Nós que tivemos o privilégio, Tata, de termos o Cury como nosso professor, João e outros colegas, dessas aulas assim tão interessantes e então muito legal. Enquanto, enfim, nós vamos abrir o debate agora, queria pedir, enfim, se as pessoas sentirem à vontade que utilizassem o microfone, porque nós estamos tentando gravar, tentando não, gravando. Então, se as pessoas puderem fazer a gentileza de usar o microfone, mas, enfim, se também não sentirem tão à vontade, que possam fazer as perguntas por escrito de onde estão. Enquanto vocês elaboram as perguntas, eu queria fazer alguns comerciais aqui.